Olá, mulherada! Olá, meus irmãos! Está começando o Entre Mulheres. E finalizando também esse mês de novembro, onde nós falamos sobre vida social. E foram temas bem bacanas. Dá uma olhadinha lá na página do Facebook, que eu acredito que você vai aprender bastante, vai abrir os seus olhos sobre vida social, né? Porque é o que eu já falei ao longo do mês de novembro. Tem gente que quando se converte, fala, não posso ter mais vida social com aquelas pessoas que não são da mesma religião, da mesma crença do que eu. E não é bem assim. Então você pode entrar lá que você vai aprender com a gente, né? E vai ver também que não é bem assim, não. É necessário sim você ter uma vida social, até porque você precisa ganhar almas, né? Você, como uma carta viva de Deus, você precisa sim influenciar pessoas e ganhar pessoas para o Evangelho, né? Então, fique esperta, não fica com esse pensamento de não, eu tenho que me isolar, se não crê no mesmo Deus que eu, então não quero saber, não faça isso não. Abra um entendimento, mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói. Então que você seja sábia até para conviver, para lidar em questão do Evangelho com a sua família, com seu marido, com seus filhos, com aqueles que te cercam, independente no seu trabalho ou na faculdade, enfim, no seu dia a dia, né? Então abra sua mente, entra lá, que eu acredito que Deus vai falar com você sim. E dando continuidade, né, sobre essa vida social, hoje o nosso tema é muito legal, que é assim, por que o suficiente nunca é o bastante? Isso é um tema que tem, antes até mesmo de eu saber que seria o tema, o último tema do mês de novembro, é algo que já estava na minha cabeça alguns meses atrás. E essa pergunta realmente, ela vem nos despertar, vem nos trazer curiosidades e parar para pensar e lembrar de onde Deus nos tirou e como nós estamos hoje e para realmente refletir nisso. Por que o suficiente nunca é o bastante? Por que nunca tá bom? Por que nós, mulheres, por que o ser humano está sempre buscando mais e mais e mais? Alguns temas atrás eu falei sobre isso. Às vezes a pessoa ela tem uma profissão, mas não é suficiente. Ela quer ter mais de uma profissão. Por que aquilo que ela tem nunca é o bastante? Mas quando ela ainda se cobra, por exemplo, só ela cobra a si mesma, até tá. O problema é quando essa insatisfação acaba alcançando outras pessoas e acaba prejudicando outras pessoas, tanto da sua família, como pessoas até mesmo do seu trabalho. E daí o testemunho do Evangelho acaba, né? É crente, diz que é crente. E acaba, quer dizer, acaba tendo uma mancha, digamos assim, sendo mal falado e todo mundo paga o pato, né? Então, assim, tenha cuidado com isso. Você tem isso na sua cabeça? Não, Camila, o que eu tenho para mim hoje é o suficiente. Será que é? Será que na sua cabeça, ou será que realmente o seu coração não deseja um pouco mais? Nós vamos falar um pouco sobre, vou te dar 2 exemplos e você vai pensar um pouco no decorrer do programa se isso tem acontecido com a sua vida, se você tem sido assim, se você tem sido ingrato ou ingrata, digamos assim, com aquilo que você tem hoje e esqueceu de onde Deus te tirou e o que você tinha e o que você tem. Qual era o seu entendimento antes e qual é o seu entendimento hoje, né? O antes de se converter e o depois de se converter, tá? Então nós vamos ler um pouquinho e nós vamos lá em Gênesis, capítulo 4, no versículo 1, nós vamos falar sobre 2 pessoas que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Camila, eu sou evangélica, você já ouviu falar. Camila, eu não sou evangélica, você já ouviu falar, com certeza, gente. Que é quem, Camila? Caim e Abel. O que eles têm a ver com isso? Então, nós vamos lá ver. Então, Gênesis capítulo 4, no versículo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor lhe disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta para ti, e sobre o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que aconteceu aqui? O Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. Deus tinha pedido para ele essa oferta ou não? Não sei, aqui não diz. Só que daí Caim foi e ofereceu a oferta do fruto da terra, porque ele era lavrador, e daí para ele estava tudo bem, suficiente, como diz, de boa. Eu fiz a minha parte, fiz o que eu achei que deveria fazer e ok. Só que daí o seu irmão foi oferecer também uma oferta. Por quê? Porque Deus pediu ou porque o irmão fez? Não sei, aqui não diz também. Mas daí ele foi e ofereceu algo, primogênito, talvez o melhor ou não. Qual foi a questão que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim? Tudo bem. Caim ofereceu a sua oferta e ficou de boa. O Abel foi e ofereceu, ok. Só que daí o que aconteceu? Caim ficou triste, ficou revoltado, caiu o seu semblante, como diz aqui, porque Deus, mais para Caim e para a sua oferta, Deus, não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Por que Caim deixou o seu semblante cair? Por que Caim deixou a tristeza tomar conta dele? Por que aquilo foi uma situação que deixasse ele numa situação desconfortável? Sabe o que acontece? Para Caim estava tudo certo, até ele descobrir que Deus aceitou a oferta de Abel. Porque se ele não soubesse que Deus tinha aceitado a oferta de Abel, para ele continuava da mesma forma. Para ele seria do mesmo jeito. Mas algo lhe trouxe uma insatisfação, porque até então a oferta que ele tinha oferecido ao Senhor, para ele era suficiente. Aquela situação para ele era suficiente. Até que ele olhou para alguém perto e viu algo diferente. Por que ele foi recompensado e eu não? Por que Deus olhou para a oferta dele e para a minha não? Por que ele foi promovido e eu não? Por que ele ganhou mais ou ganha mais se nós fazemos o mesmo trabalho e eu não? Porque para você está tudo certo, até você descobrir que a pessoa que trabalha com você, que faz exatamente a mesma coisa que você, ganha mais do que você. E aí? Aí entra aquela insatisfação. Mas era suficiente. Aquilo que você tinha era suficiente. Aquela vida que você tinha era suficiente até você querer se comparar com alguém e atentar com mais detalhes para a vida de alguém. Aí para você acabou de ser suficiente. Já não é mais o suficiente. Não é mais o bastante. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, porque a minha amiga tem 2 filhos, então eu quero ter 2 filhos. Por quê? Não, porque ele tem mais de uma faculdade, então eu também quero ter. Por quê? Por que eu tenho que basear minha vida na vida do outro? Porque até então tá bom. Eu tô solteira, Camila, estou feliz. Para mim tá tudo certo. Até descobrir que a sua amiga tá noiva. Até descobrir que a sua amiga foi pedida em casamento. E você fica inquieta. Por quê? Porque eu preciso casar. Porque ela vai casar, por que eu não... Não, eu quero casar. Quer dizer, antes era suficiente. Antes era uma solteira feliz, agora não. Agora já não é mais o bastante. Então aquilo que você tem já não é mais o bastante.
Camila, eu estava feliz com o meu carro 1.0 até que descobri que o meu irmão, que a minha prima, ou que alguém comprou um carro 2.0 e eu também quero um carro 2.0. Gente, pode ser, aparentemente, pode ser besteira se você for ouvir isso, mas é a realidade. Quando nós convivemos e ouvimos as pessoas falar, você vê que isso é a realidade da mulher. Ela está satisfeita com o corpo dela, ela está satisfeita com o cabelo dela, até que ela olha no Facebook e vê a vida de outras pessoas que às vezes nem é aquilo. Eu já falei várias vezes isso, que a vida das pessoas não é aquilo que às vezes elas mostram em redes sociais, enfim. Mas aí ela se incomoda com aquilo, por quê? Porque olha lá como que é o cabelo da outra, olha como que é o corpo da outra. Ah lá, você está satisfeita com o seu rostinho, até que você descobre que fulana de tal fez um peeling de diamante, você quer fazer um peeling de diamante, você não sossega e você vai e se endivida. Por quê? Porque você quer fazer o peeling de diamante, porque fulano, mas estava suficiente. Você entendeu? Você consegue compreender isso que eu estou te falando? O que antes você olhava, você fala, nossa, é o suficiente, até que você olha para o lado e começa a reparar nas outras pessoas. Aí nada mais do que você tem é suficiente. Aí você quer mais, mais, mais. E às vezes acaba prejudicando outras pessoas com isso. E daqui a pouco nós vamos... e o caso do Caim foi exatamente dessa forma. Mas daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais sobre ele e te dar mais um exemplo que você também conhece. Quem é? Daqui a pouco a gente vai falar. Então nós vamos agora no musical com a Daniela Rizzuti, Desacelere. Então fica aí com esse musical, daqui a pouco eu volto. Desacelere, pare um segundo. Todo o seu tempo é do Criador do mundo. Não põe em risco a sua comunhão. Todo momento é tempo de muita oração. Desacelere, pare um segundo. Todo o seu tempo é do Criador do mundo. Não põe em risco a sua comunhão. Todo momento é tempo de muita oração. Não sintonize no canal errado. Não jogue fora toda a sua unção. Como escolha o Sansão. Desacelere, pare um segundo. Todo o seu tempo é do Criador do mundo. Não põe em risco a sua comunhão. Todo momento é tempo de muita oração. Deus é sintonize no canal errado. Não jogue fora toda a sua unção. Como escolha o Sansão. Desacelere, pare um segundo. Todo o seu tempo é do Criador do mundo. Não põe em risco a
E é isso aí, desacelera, hein, mulher? Desacelera, porque o suficiente nunca é o bastante. Aquela coisa, né, de eu quero. Então desacelera. Então, assim, vamos voltar aqui para falar sobre um pouquinho mais sobre o Caim e o Abel. O Caim, ele se incomodou até ele olhar para o irmão e ver que a oferta dele foi aceita e a dele não. Deus falou para ele que o desejo dele seria sobre ele e ele deveria dominar. E ele fez o quê? Não dominou sobre o desejo dele. Foi onde nós já sabemos a história, o desenrolar disso, que houve então o primeiro assassinato, que foi que o Caim matou Abel. Gente, nessa situação, a inveja foi tão grande, o desconforto de eu quero mais. Como assim isso não acontece comigo, acontece com outro e não acontece comigo? Chegou a resultar num assassinato. Foi o que eu falei no começo do programa. Ainda quando você tem uma situação que você olha e você fala assim, poxa, eu queria mais um pouco. Porque é sempre assim. Se você ganha um, porque você precisa ganhar um para ser o suficiente com as suas despesas, digamos assim, aí você está ganhando um, já não é mais suficiente, aí você precisa de um pouco mais. Aí você quer 2. Não, mas quando eu ganhar 2, vai ser suficiente. E você está ganhando 2 e não é suficiente. Não, mas quando eu ganhar 3, e assim vai indo. Porque quando eu casar, eu vou ser feliz. Você casa e continua triste. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Você tem um filho e continua triste. Quando eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. Você faz aquilo, você continua triste. E aí, quando é que vai bastar? Quando é que vai ser suficiente para você? Quando você vai falar assim, nossa, tá bom do jeito que tá. Se Deus quiser acrescentar, amém. Mas não que eu queira mais, porque do jeito que tá bom. Nós temos um exemplo na Bíblia que é sobre Lúcifer. Para ele, não estava bom. E ó, lá em em Ezequiel capítulo 28, no versículo 15, diz assim, quem era Lúcifer? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este era Lúcifer, perfeito, desde quando foi criado. Então agora nós vamos lá em Isaías 14. Vamos entender esse negócio aqui. Em Isaías 14, no versículo 12, que é uma continuação, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para que ele desejou ser semelhante ao Altíssimo? Já não estava bom ser perfeito desde quando foi criado? Para que desejar ser maior do que o Altíssimo? Foi isso que aconteceu, onde aconteceu a queda dele. Porque ele era um anjo de luz. Um anjo que era perfeito desde a criação dele, desde quando ele foi criado. Ele não precisava de mais nada, até que ele desejou ser maior do que o Altíssimo. E quantas pessoas não são assim? Elas fazem perfeitamente bem aquilo para que elas foram chamadas. Deus tem uma missão para aquela pessoa e ela entendeu a missão dela. E ela vai cumprir aquela missão, até que ela começa a olhar para o outro e quer ser igual ao outro. Não, mas ele canta melhor. Ah, mas a posição dele é melhor. Ah, mas ele tem mais oportunidades. Aí pronto. Aí você já quer ser semelhante ao outro. Você não tem que desejar o que é do outro. O que Deus tem para você? O que Deus te disse que vai te dar? Qual foi a promessa que Ele te deu? Seja feliz e realizado naquilo que Deus prometeu para você. Mas a mania
do ser humano é querer desejar aquilo que é do outro. E pode até prejudicar, no caso do Caim e do Abel. Há uma ira, uma revolta, há uma inveja tão grande, uma insatisfação tão grande. Aí uma coisa puxa a outra, você torna-se uma mulher amarga, uma mulher chata, uma mulher que está sempre reclamando, que está sempre cobrando o seu marido de algo que ele não pode te dar. Por quê? Por causa da outra. Você está muito satisfeito com o seu celular, com o seu smartphone, até que você vê que alguém comprou algo melhor. E você fala, poxa vida, bem que eu queria aquele, sei lá, quais são os smartphones novos que tem. Eu também não vou ficar fazendo propaganda aqui, não, porque eu também não ganho para isso. Então aí você fica desejando algo, poxa, mas eu queria aquele. Então você está satisfeita com a sua TV de 32 polegadas, até que a vizinha comprou uma agora nessa promoção aí, que teve aí esses tempos atrás aí, uma de 50, uma de 60 polegadas, e começa a falar pro seu marido. Marido, eu quero, marido, a gente tem que ter, marido. O marido fala, a gente não precisa disso. Não, mas nós temos que ter. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí se torna uma mulher chata, se torna uma mulher tola, como diz a Bíblia. Você vai começar a desgastar o seu relacionamento, o seu casamento, porque você fica importunando o seu marido com eu quero, eu quero, eu quero, porque nunca é o suficiente. Olha para a sua casa. Olha para o seu armário, olha para o seu guarda-roupa, mulher. Olha para o seu guarda-roupa, mulher. Aquilo, nunca tem roupa para sair. Por quê? Mas eu não vou repetir roupa, Camila. Por que não vai repetir roupa? Roupa é feita para usar várias vezes, senão ela seria de papel. Gente, principalmente esse programa que fala sobre mulheres, eu nunca falei sobre isso. Mas tem mulher que tem mania, não quero repetir roupa num casamento, num aniversário, ou em alguma situação, ou alguns eventos que você vai, ou reuniões importantes. Não, eu preciso de um sapato novo, eu preciso de uma camisa nova, eu preciso... Por quê? Você já tem bastante, você já tem o suficiente, por que não é o bastante? Mas como é que era alguns anos atrás? Você tinha quantos pares de sapato e hoje não é o suficiente a quantidade que você tem? Olha a quantidade de bolsas que você tem, antes dava, mas hoje não é mais o suficiente. Gente, nós temos que ter a cabeça no lugar. Uma coisa puxa a outra, aí vem o consumismo. Aí você vai se endividar, vai endividar o seu marido por coisas desnecessárias. Abra a mente, mulher. 2 tipos de mulher, a tola e a sábia. Qual você tem sido? Você tem destruído o seu lar? Porque você acha que nunca é bom? Porque você acha que nunca é suficiente? Não, Camila, no fundo, eu até gostaria de ter um pouco mais. Mas isso está entre eu e Deus, ótimo, maravilha. Ele vai usar pessoas para te abençoar. Se o seu marido, se você não tem condição de ter aquilo. Isso já aconteceu com você? Às vezes você tem um desejo no coração, poxa, eu queria tanto comer aquilo. Nossa, eu queria tanto ter uma camisa daquela cor. Eu queria tanto um sapato desse jeito. Não porque você já tem 20 e você quer ter 21. Não é isso. Mas porque você deseja no seu coração. E aquilo você só fala para Deus e para mais ninguém. E Deus simplesmente usa alguém para te abençoar. E a pessoa fala, olha o que eu trouxe para você. E você fala, meu Deus, ninguém te falou porque eu não falei para ninguém isso. É Deus que supre as nossas necessidades. É Ele que vê qual é a sua necessidade. É Ele que pesa os motivos. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, é quem pesa os motivos. E qual tem sido o motivo de você querer sempre mais? Estar sempre acima. Se eu tenho 1, eu quero 2. Se eu tenho 2, eu quero 3. E desejar, às vezes, até o que é do próximo. Desejar, às vezes, até o que não é seu. Ah, mas por que Deus deu para ele e não deu para ele? Será que Deus não dirigiu uma palavra para ele e não dirigiu a você? Porque se Deus dirige uma palavra a uma pessoa, ela toma posse daquilo, Deus vai dar condições. Aí se cumpre aquilo, né? Que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera através de nós. Se Deus lhe dirigiu uma palavra de que um dia você vai ter aquilo, amém, glória a Deus. Espere com paciência no Senhor. E Ele vai realizar, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora, o que adianta você querer para a sua vida aquilo que Deus prometeu para o outro?
Então daí não dá, né? Então vamos ser sábia, mulher. Vamos ser aquela que edifica o seu lar, aquela que está sempre ali edificando, construindo no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, não destruindo e não com aquele olhar, né, desejando aquilo que é do outro, não para que as pessoas não olhem e falem assim, aquela ali invejosa, aquela ali quer o que é do outro, ela não está satisfeita com o dela, ela quer o do outro. Não seja assim. Pensa, escolha ser sábia, escolha não, Deus. Para mim, isso é o suficiente. Se o Senhor tiver que acrescentar mais, amém. Glória a Deus, acrescente mesmo, Deus. Mas se não, amém, eu estou feliz, porque é aquilo, é lembrar de onde Deus te tirou. E isso nós temos que fazer sempre. Lembrar de onde Deus me tirou. Como que era e como que é hoje. Você vai ver que o que você tem certamente é o suficiente, sim, para você ser feliz e colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica, ela não destrói, não. Então é isso, gente. O programa está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu quero mandar um beijo para aquelas mulheres de Umuarama e de Campo Mourão. Eu estive em Umuarama, em Campo Mourão, na semana passada. E as irmãs, irmã, eu assisto Entre Mulheres, irmã, eu olho aqui, manda um beijo para mim, eu não lembro o nome de todas, mas ó, um beijo para você, mulherada de Umuarama e de Campo Mourão, e até a próxima, hein? Logo estaremos aí marcando uma reunião de mulheres abençoada aí, e fica firme, hein, irmãs? Fica firme aí que Deus vai honrar com certeza. Estamos chegando ao final do nosso programa e no mês de dezembro, já chegou o final do ano, Camila, já chegou, gente, final do ano, o último mês do ano, e passamos esse ano aí, né, juntinhos, né, Entre Mulheres. Foi uma bênção, graças a Deus, o Senhor acrescentando mais e mais entendimento, e vamos encerrar o mês de dezembro com chave de ouro, sim. E o nosso primeiro tema vai ser como ser grata a Deus se estou passando pelo deserto. Tá no deserto, amiga? Como ser grata a Deus? Então, no próximo programa, nós vamos descobrir isso aí. Coração grato a Deus, mesmo passando pelo deserto. Então, minhas queridas, fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.